É porque o pé é a parte mais perto do paciente que está no divã, né? Porque tem quer dizer, normalmente é para quando, se você quiser olhar assim, você vai ver o pé, né? Enfim, tem várias interpretações bastante infelizes, né? Que poderiam, para ser bem educado, que poderiam decorrer daí. E eu não falei nada. Algum problema? Tirar um fio de cabelo? Vocês estão vendo que essa montanha de cabelos cria uma interferência. A felicidade de ter um fio de cabelo, né? Que atrapalha o microfone. Ainda tem um fio de cabelo. Isso é fantástico. Bom, obrigado. Mas eu dizia que eu não sabia por que ela tinha sonhado com o pé. Aí ela mesma tenta interpretar por que ela sonhou com o pé. Passou pelas coisas mais banais, tipo, vai ver que eu quero dançar com você, vai ver que você é um pé de valsa, vai ver que isso, né? E realmente não rolou, né? Quer dizer, aquela sessão nada ocorreu de interessante em relação ao sonho do pé. Na sessão seguinte, muito interessantemente, ela chega, deita no divã e abre o dedão do pé, assim. Aí vira para mim, né, e diz assim, você está vendo que eu estou de sandália? Realmente, ela era executiva clássica, quer dizer, terninho, bege, camisa branca, com babadinha, bolsa, sei lá o quê, e sapato marrom fechado, né? Aí eu disse, realmente, né? Ela estava de sandália. Depois que eu vim do norte, eu nunca usei sandália em São Paulo. Uhum. Tudo bem, né? Assim, nunca usei sandália em São Paulo. Mas veja que interessante como os caminhos, né, do inconsciente, que isso parece uma grande bobagem, mas a análise é feita de bobagens, né? Como diz Lacan no início do seminário Ancor. Aí eu falei, bom, como é que isso vai se dar? Ela continuou falando sobre o pé e sobre a sandália e diz assim, engraçado esse negócio, né, de sandália e tal, e ficou naquilo. Segunda sessão. Terceira sessão. Sonhei com uma tia que eu não vejo há muito tempo, que eu adoro. Ok? Né? Essa tia é fantástica. Ela é irmã gêmea da minha mãe. E eu, que nasci em Belém, morava lá em Belém, e ela morava aqui em São Paulo. E um dia, quando eu tinha uns 10 anos de idade, minha mãe disse para mim, vamos visitar a minha irmã, que ela mal conhecia, vamos até São Paulo. Ela disse, opa, que legal, ela vinha conhecer São Paulo e vinha conhecer a famosa tia, irmã gêmea da mãe dela, e que ela estava querendo conhecer, era uma tia nova, ela menina, enfim, e animadíssima por ver São Paulo. Chega em São Paulo, vê a cidade de São Paulo, fica fascinada, e diz, onde é que mora a titia? Fala, não mora aqui, mora no interior. Pegou um ônibus e foi para Sorocaba, acho eu. Chegou em Sorocaba e falou, e agora, é aqui que mora? Mas é um pouquinho afastado da cidade. Pega um carro, vai afastado da cidade, e aí vê uma casa imensa. Nossa, a titia é rica, olha a casão que ela mora. Entra na casa, diz, e aí quando eu cheguei naquela casa, que eu pensei que a titia era fazendeira, a gente vai ver a titia, e entramos numa sala, ela aparece, mamãe diz, oi fulana, e ela estava atrás das grades. Aí eu disse, o quê? Você não me falou que titia era presidiária, né? Ela falou, não, minha filha, titia é uma freira carmelita dos pés descalços. Aí, quando ela conta isso, ela faz uma junção, ela tem o famoso insight, traduzido em português, cai a ficha, né? E ela se dá conta de uma identificação muito forte dela com uma tia, irmã da mãe dela, carmelita de pés descalços. Vamos combinar que para quem quer arrumar um namorado não é a melhor identificação, né? Não funciona, né? Quer dizer, salvo em casos raríssimos de perversão, né, isso não funciona muito bem. Tem outras identificações para uma mulher melhores do que se identificar com uma tia carmelita se quiser fazer sucesso, né, para arrumar namorado. Então, enfim,
A pergunta, né, que eu me poria com vocês é se eu poderia ter alguma condição de saber que quando aquela moça falou para mim que tinha sonhado com meu pé, que condição eu teria de dizer tia Carmelita, né? Não dá. E ninguém está autorizado também amanhã, né, saindo daqui, amanhã e tal, chega um paciente, para quem atende aqui, né, chega um paciente no consultório de vocês, entra e diz assim, né, você viu que eu estou de sandália? Não pode falar, já sei, tia Carmelita. Né? Por quê? Porque a análise se refaz a cada sessão, como dizia Freud. Né? Nós não podemos, diferentemente dos médicos que utilizam casuística, eu já vi 55 casos de mulheres que usam sandália porque tem identificação com tia Carmelita. Portanto, eu já sei reconhecer antes mesmo de ter o sonho com o pé do analista. Né? Quer dizer, na medicina você tem uma soma de casuística, na psicanálise não. Razão pela qual, por exemplo, você tem em Sigmund Freud pouquíssimos casos relatados. Não é porque ele não soubesse relatar casos ou não tivesse vários casos, mas é porque para ele, por exemplo, bastou um só caso com o Schreber, que nem caso era um relato literário, era uma autobiografia de um juiz de direito, para ele mudar a história do tratamento das psicoses. Né? Um analista, a psicanálise funciona a partir dessa forma e não por uma acumulação, uma vez que é uma clínica do singular e não do modelo. Bom, mas isso então para dizer os princípios que regem essa primeira clínica. Para que isso se dê, para que um sentido seja feito, é necessário que uma estrutura exista para dar um sentido àquilo. Porque se não era eu que estava dando o sentido ao pé, se não era a Gabriela, foi assim que eu nomeei, eu acho. Se não era a Gabriela que estava dando o sentido àquele pé, quem estava dando? Quem estava dando aquele sentido é o mais famoso software inventado na história da humanidade para dar sentido ao homem, chamado complexo de Édipo. O complexo de Édipo é uma máquina de dar sentido. É uma forma de poder dar sentido, de unir a pessoa ao mundo. Né? Nós estamos distintos do mundo, eu já trabalhei isso aqui, então não vou insistir, mas neuroses, psicoses e perversões são formas de uma pessoa criar uma ligação com aquilo que nós estamos para todos e sempre desligados, que é o mundo. Entre eu e o mundo existe sempre uma distância que, mesmo que se eu modificar meu nome, já falei isso algumas vezes, em vez de Jorge passar a me chamar Raimundo, eu consigo uma rima, mas não uma solução, porque mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu desejo, mais vasto é o meu coração. Né? Existe sempre alguma coisa que impede que eu possa me identificar com esse mundo, e insisto, neurose, psicose e perversão são pontes com o mundo. Horrorosas, manquitolantes pontes. Né? Há algo melhor para ser feito, evidentemente, né? Mas é o que cada um mais ou menos consegue fazer para sobreviver. Então, o sentido dado a esses pés é um sentido dado a partir de uma certa configuração edípica. Por isso que eu disse, essa moça estava identificada, sua tia, é uma identificação histérica, eu posso nomear, enfim, poderia criar uma psicopatologia dentro dessa esfera. Isso tudo funciona quando? Isso tudo funciona quando essa sociedade admite padrões de verticalidade, de significação. O complexo de Édipo de Freud foi possível porque a sociedade era uma sociedade vertical. Então, funcionou, né? Como uma vacina, pegou bem. E hoje em dia, a sociedade é uma sociedade assim? Não. E a estruturação edípica funciona da mesma maneira? Temos todas as razões de pensar que também não. Bom, é difícil, passo agora para comentários sobre a segunda clínica, é difícil precisar ou encontrar